paixões nos jogam para vários lados. Nós temos paixões contraditórias. E ele vai valorizar uma hierarquia nessas paixões, que é capacidade para o indivíduo fazer alguma coisa grande. Uhum. De verdade mesmo, eu não sei responder. Mas tá, vamos pegar essa sua fala. Vou tentar discutir a partir do meu raciocínio mesmo, né? Pegar a sua fala, você fala, não, se não tiver um critério, um freio, né, para o egoísmo, que seria a moral, né, essa ideia de bem e de mal, as pessoas fariam, os fortes fariam coisas terríveis com os fracos, não é? Resumo isso aí que você falou. Nós somos, há mais de 2000 anos, pautados por uma moral da tolerância, uma moral que valoriza a ética, valoriza o respeito ao mais fraco, mas isso não nos impediu de ter escravidão, correto? Sim. Uhum. Né? Isso não nos impediu de ter escravidão. Mas permitiu que a Isso não escravidão nos... fosse abolida. Não, mas de jeito nenhum. O que levou a escravidão a ser abolida foi a Revolução Industrial e a necessidade de mercados consumidores. Não foi nenhuma consciência, não. Porque levou mais de 300 anos só aqui no Brasil a escravidão. Não foi. Foi a Revolução Industrial. A escravidão era feita de boa consciência. E essa mesma Igreja Católica fazia os negros construir uma igreja para os brancos e outra igreja para os negros. Era tudo com o aval do Papa. Tudo com o aval do Papa. Então, essa moral, ela funciona na teoria, ela funciona para impedir que o fraco se revolte, mas ela não funciona como um freio sobre aqueles que podem dominar. Eu falo meio apaixonadamente porque me revolta um pouco. A perseguição aos negros, elas já vem há muito tempo. E o Papa teve que expedir uma bula papal, um Papa antigo aí, para o rei de Portugal poder invadir, perseguir os muçulmanos. Porque quem eram os muçulmanos? Eram os pretos. E aí, por essa bula papal, podia matar e escravizar os infiéis, que eram os muçulmanos, que eram os pretos. Então já vem daí. Mas não vamos pensar só nessa escravidão dos pretos. Vamos pensar hoje, trabalho assalariado. Vocês acham que o trabalho assalariado é uma forma menos perversa que a escravidão? Em termos. Em termos. Porque o patrão não pode chicotear o empregado. Mas se o empregado não fizer o que ele quer, a pessoa pobre na rua, pedinte, é chicoteada pela polícia. Então, essa harmonia que nós temos na sociedade é uma harmonia muito tênue. E aí, o que Nietzsche parece que está falando é que o homem é um ser que tem vergonha de si mesmo, que é uma dissonância entre o que a moralidade cristã, platônica, tradicional fala. Há uma dissonância entre isso e isso que a gente pode chamar aí de uma natureza humana ou de uma perversidade intrínseca. Essa balela toda de ética
não impede o assassinato e o extermínio dos índios que nós tivemos aqui no Brasil. Não impede a queima do Pantanal, não impede nada. Não impede nada. Então, no seu ver, se não houvesse, se as coisas fossem tidas como se, digamos, na visão de Nietzsche, se o mundo fosse como Nietzsche, entre aspas, Pelo gostaria. menos ficaria mais difícil dominar o subjugado. Ele teria mais capacidade de reagir, pelo menos. Ele saberia, ó, as leis são essas. A gente inventa a sociedade civil, mas nós estamos ainda em estado de natureza. Basta você olhar sair numa cidade grande e olha as pessoas que estão dormindo na rua. Não tem harmonia social. Só que não é por nada, professor, mas o professor fala tanto, assim, né, desse ódio à igreja, só que a Igreja Católica é a instituição que mais faz caridade no mundo inteiro. Né? Os Fazer cristãos mesmo, são... é mais rica do mundo inteiro. Que muitas pessoas não vão, lógico que não são tocadas e fazem coisas horríveis, independente de qual religião e do que elas façam, e do que elas acreditam. Uhum. Entre aspas, né? Porque tem pessoas que dizem que acreditam, mas não acreditam. Só que muitas coisas boas vieram com essa mesma religião e com esse mesmo pensamento que Nietzsche condenava. Então, parece que, por exemplo, se eu não me engano, posso estar errada e tenho que estudar mais sobre, mas hospitais, igual eu falei, caridade, por exemplo, parece que no mundo, eu não sei se no Brasil, os cristãos, a Igreja Católica era o que mais cuidavam pessoas com AIDS, em que em números eram homossexuais, e deixa eu saber o que a Adelaine falou ali. E uma coisa que às vezes me revolta um pouco é quando os professores falam da Inquisição sem ter estudado verdadeiramente. E sim porque um dia eles escutaram dos seus próprios professores, só que não foram pesquisar a fundo. Porque não estou... Tem dúvida da Inquisição? Assim, que às vezes eles não têm autoridade de estudo para falar sobre isso, mas falam sem saber. Porque em 1998 foi abrido um inquérito pelo Papa para que 32 historiadores pesquisassem os documentos da Inquisição no Vaticano. E foi constatado que sim, houve, né, algumas coisas, só que não era no grau que as pessoas costumam dizer, não era da maneira que as pessoas costumam dizer, né, que lógico que houve sim, só que não da forma com que dizem. Eu acho que a maioria dos professores falam, sem ter estudado a fundo esse assunto, falam, porque já virou um slogan, já virou um clichê, falar que a Igreja Católica matou milhões, milhares de pessoas. Mas isso aí tá na internet, tá nos filmes. Sim, isso, só que é aquela história, né? Quem conta a história são, entre aspas, os vencedores. Quem que tem o controle? Quem que tem o controle das escolas, da mídia? Será que essas pessoas também foram lá e foram... Eu acho que ainda é a Igreja Católica que tem o controle. Entende? Não, tudo bem, tudo bem. Um dia saberemos a verdade. Um dia saberemos a verdade, mas já que o professor falou que estava faltando alguém fazer... Que saibamos, né? Mas eu acho que talvez não saberemos, né? Alguma provocação, talvez não, né? Talvez sim. Não sei, só que eu estou dizendo, porque como o professor disse, né? Eu vi algumas coisas sobre Nietzsche, e é muito difícil Nietzsche, né? Talvez mais do que Santo Agostinho, e pretendo estudar mais sobre ele, e com a sinceridade, que se ele estiver certo, eu vou concordar. Se eu achar que ele estiver certo, no dia que eu estudar ele verdadeiramente, vou concordar. Só que acho que há muito ainda o que se estudar, e que Nietzsche pode acabar confundindo a cabeça de muitas pessoas que não têm a capacidade de entender, né? O professor acho que sabe disso. Acho que sabe disso, que Nietzsche pode causar muita confusão. Eu acho que qualquer pensamento ensinado, qualquer doutrina, seja ela de Nietzsche ou seja religiosa, tem a capacidade de confundir a cabeça das pessoas. Concordo. Eu estou dizendo que pretendo estudar mais Nietzsche e saber mais sobre isso, e digo para que os outros alunos também estudem mais sobre Nietzsche e estudem as pessoas que rebateram Nietzsche, se é que tem algum professor que criticou Nietzsche? Deve ter, né?
Tem sim, eu não Eu sei te sei que dizer parece que quem. tem algo de Chesterton, não tenho certeza. Inclusive, Porque, inclusive, o Nietzsche diz que não quer ser seguido, não. Ele quer que você tenha o seu próprio pensamento. Ele diz que ele não quer ser um líder religioso, não. bom, mas só que se ele diz também que a essência do homem é o poder de dominação, se isso que ele está falando é verdadeiro, então a sua própria teoria é um poder de dominação. Sim, vontade de Ele poder. quer tornar as outras coisas si mesmos. Então, bom, enfim, é isso. Na teoria, tudo que existe quer dominar. Né? Mas é bom, Isabela, você se colocar, senão eu não sei também. Né? É porque eu tenho a impressão, assim, que às vezes, tipo, só porque foi citado um pensador aqui e tal, aí já vira algo muito célebre, nossa, ele é um pensador e tudo mais, e fica só naquele superficial. Então, como o professor falou, né, vamos estudar tanto os dois lados, né, e ver com sinceridade qual que é o verdadeiro, qual que você acha que é, pelo menos, né. Então, é isso. Beleza. Eu só vou tirar mais uma. Aí a sua fala assim, não, existiu Inquisição, mas não foi tudo aquilo que falam. Não foi da maneira, professor. O professor pode Então, pesquisar. me lembra um pouco a fala do Bolsonaro. Não, tem umas queimadinhas aí no Pantanal, mas não é do jeito que falam. Realmente não é, professor, realmente não é. E lógico que o imaginário das pessoas são mudados por causa dos filmes, daquilo que se tem nas escolas. E, na verdade, eu nem estou dizendo, professor, que não é tudo aqui. Tipo, eu falei isso, mas a minha crítica não é se realmente foi tudo aquilo ou não, mas sim que eu acho que alguns professores falam sem autoridade de ter estudado realmente o assunto a fundo. E falam só porque estudaram alguma coisinha um dia na escola ou na universidade e repetem. Então, é isso que essa é a minha crítica. Olha, eu, para falar a verdade, eu não tenho estômago para estudar Inquisição. Que bom, porque eu nunca ouvi o professor falar, eu acho, sobre a Inquisição, mas tem professores que não têm estômago para estudar, então não deveriam também querer falar algumas coisas. Não, o fato da gente não ter estômago para estudar não nos dá o direito de silenciar também, porque quem silencia concorda. E eu acho que diante de torturas, diante de atos que não tratam o ser humano como ele deveria ser tratado, eu acho que a gente tem a obrigação de falar. Tem a obrigação de falar. Ok. Mas, enfim, se você quiser, os instrumentos de tortura, vocês veem aí na internet, vocês mesmos veem. A menos que achar que isso aqui foi inventado por algum ateu, né? Tá aí. Sim, realmente, professor, houve a Inquisição também, não só da Igreja Católica, né? Eu já vi algumas coisas, houve a Inquisição, acho que também da Igreja Protestante teve em alguns lugares. E isso é triste, isso é triste. A única coisa que eu estou dizendo, é que às vezes as pessoas não vão atrás de saber realmente o que aumentam demasiadamente. E, inclusive, o Papa João Paulo II pediu desculpas pelo que foi feito na igreja. Lógico que desculpa não vai adiantar, só que saibam, gente, eu não cheguei ainda a ler o livro, porque eu não sei se tem traduzido para o brasileiro, só que existe um documento desses 32 historiadores de diferentes nacionalidades, religiões que fizeram essa pesquisa e mostraram que aumentam muito essa questão da Inquisição, justamente para denegrir, né? Para denegrir. Mas da mesma forma que o ateísmo, o comunismo e tudo mais, matou quantas pessoas? Não, o ateísmo matou menos. O comunismo matou, porque o comunismo é um tipo de religião. Os ateus não têm motivo para matar alguém. O comunismo... A gente só mata alguém quando a gente acha que tem a verdade, que a gente está contribuindo para um mundo melhor. O comunismo é ateu? O comunismo é ateu? Mas é um tipo de religião. É um tipo de religião, mas não crê em Deus. Acredita no paraíso terrestre.
né? Quem é a religião deles? É o governo, são quem está aí no poder, não sei. O proletariado, o Marx é um tipo de religião. Agora, ateu que eu falo é ateu no sentido assim, não é bem ateu que eu quero dizer. Eu quero dizer o cético, aquele que não acredita em nada, ele tem, ele acaba sendo menos maléfico para os seus semelhantes, porque, por exemplo, os nazistas, eles mataram, mas na cabeça deles eles estavam fazendo um mundo melhor. Os comunistas, a mesma coisa. E aqui também, na Inquisição, esse povo acreditava que essas pessoas eram bruxas e que tinha que se livrar delas, né? Mas, enfim, é importante vocês se colocarem, senão eu vou falando aqui, ou eu não estou falando com ninguém, ou eu estou ofendendo as pessoas, né? No que eu estou falando. Sem contar que as duas perguntas que você fez são perguntas inteligentes. Viu? Perguntas inteligentes. Pessoal, eu não passei para vocês um filminho Meu Amigo Nietzsche, passei? É a história de um menininho que acha o livro na escola. Acho que não. Acho que não, né? Não. Não que eu me lembre. Vamos assistir agora, depois de uma discussão tão acalorada, ele dá uns chavões assim de algumas frases que Nietzsche fala, como essa que a Isabela falou, por exemplo, além do bem e do mal. Eu não sou um homem, sou uma dinamite e tal. E sem contar que o filme é interessante. A gente pode assistir e depois discutir um pouquinho. Uns 15 minutos só. Vamos lá? Simeão votou não. A Tuana quer apresentar antes. Ah, tudo bem, então. Querem apresentar? Quem que é que apresenta? Tuana. Isabela, Tuana e Amanda. Vocês querem apresentar antes, gente? Ou querem encerrar a aula mais cedo? O que vocês querem fazer? Para mim, tanto faz. Não dá tempo. A aula acaba 10h20, né? É. Se vocês quiserem apresentar. Pode ser. Uhum. É o 3 e o 4, né? Então vamos lá. Posso começar lendo, professor? Pode. Mas, em segundo lugar, não considerando o fato de que essa hipótese sobre a origem do juízo de valor bom é historicamente insustentável, em si mesma ela sofre de um contrassenso psicológico. Então, nessa parte que Nietzsche escreve que a origem do juízo de valor bom é historicamente sustentável e que em si mesma ela sofre um contrassenso psicológico, eu observo que ele quer dizer que o juízo de valor bom refere-se àquilo que é nobre, que traz a felicidade, que é caro aos deuses. E também os bons eram aqueles que faziam o bem. E aqueles que fazem o bem são os nobres, os poderosos, os que têm atos de primeira ordem, que eram o oposto de tudo que era baixo, que era considerado como os plebeus. Então, o conceito de bom está estritamente ligado a uma hierarquia, em que só é bom aquele que pratica esses atos nobres. E quem pratica esses atos nobres são a nobreza, já que os plebeus cometem os atos ruins. Não maus, né? Ruins. Isso. A utilidade da ação não egoísta seria a causa da sua aprovação, e esta causa teria sido esquecida. Como é possível tal esquecimento? A utilidade dessas ações teria deixado de existir? Ao contrário,
Essa utilidade foi experiência cotidiana em todas as épocas, portanto, algo continuamente enfatizado. Logo, em vez de desaparecer da consciência, em vez de tornar-se olvidável, deveriam firmar-se na consciência com nitidez sempre maior. Bem mais razoável é a teoria oposta, nem por isso mais verdadeira, defendida por Herbert Spencer, por exemplo, que estabelece o conceito de bom como essencialmente igual a útil, conveniente, de modo que nos conceitos bom e ruim, a humanidade teria sumariado e sancionado justamente as suas experiências inesquecidas e inesquecíveis acerca do útil conveniente e do nocivo inconveniente. Bom, como já dito, os nobres estavam na primeira linhagem da hierarquia, e eram eles quem comandavam. Eles eram úteis para os demais, eles estabeleciam as ordens que guiavam o povo. A própria nobreza se apropriou desse significado. Ela quem significou o conceito de bom. Então, o que eles diziam era tomado como verdade pelo povo. E o conceito original de bom, que era empregado pelos psicólogos ingleses, né, de que as ações não egoístas, louvadas, eram consideradas boas por aqueles aos quais eram feitas, aquelas às quais eram úteis, foi esquecido, porque já estava intrínseco na mente das pessoas o significado de bom que fora ditado pela nobreza. Então, o povo já acatou aquilo que os nobres diziam ser como bom. E teve o poder de agregar, a nobreza teve o poder de agregar esse valor ao conceito de bom. Bom segundo essa teoria, o que desde sempre demonstrou ser útil. Assim, pode requerer validade como valioso no mais alto grau, valioso em si. Também essa via de explicação é errada, como disse, mas ao menos a explicação mesma é razoável e psicologicamente sustentável. Então, eu acredito que tudo isso explica o porquê que o homem só consegue pensar em relação ao pensamento dos outros. Porque o bom é aquilo que o homem achou útil para si, vindo do outro. A utilidade mesquinha, a referência a outros para pensar e agir, tornaram-se para Nietzsche uma origem marcada de uma inércia duvidosa e de um hábito sem graça. Isso somente distancia o homem daquilo que é realmente autêntico. Ele critica o fato do bom ser útil, né? Ele diz que não é utilidade o critério para alguma coisa ser boa. Como se o bom tivesse que ser algo mais elevado. Então. E isso acaba por afastar o homem do autêntico, né? Muito bem. Vamos continuar? Bom, a indicação do caminho certo me foi dada pela seguinte questão: que significam exatamente, do ponto de vista etimológico, as designações para bom cunhadas pelas diversas línguas? Descobri, então, que todas elas remetem à mesma transformação conceitual, que, em toda parte, nobre, aristocrático, no sentido social, é o conceito básico a partir do qual necessariamente se desenvolveu o bom, no sentido de espiritualmente nobre, aristocrático, de espiritualmente bem-nascido, espiritualmente privilegiado. Um desenvolvimento que sempre corre paralelo àquele outro que faz plebeu, comum, baixo, transmutar-se finalmente em ruim. O exemplo mais eloquente deste último é o próprio termo alemão É ruim mesmo, a gente não... ruim, o qual é idêntico a simples. Confira-se ambos simplesmente e originalmente designavam o homem simples, comum, ainda sem olhar depreciativo, apenas em oposição ao nobre. Mais ou menos ao tempo da Guerra dos 30 Anos, ou seja, bastante tarde, este sentido modificou-se no sentido atual. Esta me parece uma percepção essencial no que toca a uma genealogia da moral, que tenha surgido tão tarde
deve-se ao efeito inibidor que no mundo moderno exerce o preconceito democrático, no tocante a qualquer questão relativa às origens, e isso até mesmo no aparentemente tão objetivo campo da ciência natural e da fisiologia, no que me limitarei a esta alusão, mas ao dano que esse preconceito exacerbado até o ódio pode ocasionar, acima de tudo, para a moral e o estudo da história. Mostra-se no famigerado caso de Buckler, em que o plebeísmo do espírito moderno de ascendência inglesa irrompeu uma vez mais no seu solo natal, impetuoso como um vulcão de lama, e com aquela eloquência excessiva, rumorosa, vulgar, com a qual sempre falaram os vulcões. Então, o que nós conseguimos entender um pouco sobre esse capítulo é que ele vai buscar na etimologia das palavras bom, da palavra bom, ou seja, na origem da palavra e na sua transformação ao longo do tempo, da onde que veio esse termo e o que ele designava. Então, ele fala que, procurando em todas as línguas, eles remetiam, né, aquilo que era elevado, aquilo que era espiritualmente privilegiado, ou seja, aquilo que era nobre. Então, referia-se, né, a essa questão aristocrática, de nobreza, enquanto quase simultaneamente, ele diz, quase ao mesmo tempo, o termo plebeu, o termo ruim, era referente ao que era plebeu. Então, primeiro falava-se plebeu, aí com o passar do tempo, esse mesmo termo que se designava as pessoas plebeias ou simples, começou a ser substituído por ruim. Ou seja, então existe essa associação entre o bom e o nobre na própria etimologia da palavra. E o ruim e o plebeu ou o simples. E eu não entendi muito bem naquela outra parte que ele começa, essa me parece uma percepção essencial, tal, mas acho que ele quis dizer assim que demorou para se perceberem, para fazer essa genealogia da origem da palavra, por causa que os próprios ingleses lá, talvez ele seja, não sei se ele está se referindo aos mesmos psicólogos ingleses do que no outro capítulo, eles estavam com um espírito de plebe, então o espírito deles era um espírito baixo. Não sei se tem tiradas irônicas e sarcásticas aí. Não sei se é isso que ele quis dizer. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Ele tem essa arrogância na forma de escrever. Então, é isso aí que vocês falaram, né? Ele apresenta aqui a tese de Spencer de que o bom teria surgido do útil. Ele não acredita. A tese de que surgiu por aqueles a quem se fazia o bem também, ele não acredita. E ele estudava. Ele não era bem filósofo, Nietzsche, ele era filólogo e estudava as línguas antigas e tal. E aí ele fez esse estudo aí das línguas antigas e viu sempre essa correlação do nobre aristocrático, né, como bom. E ele vai usar isso para defender a tese dele de que o conceito de bom surgiu, eu vou até escrever aqui, o conceito de bom surgiu originariamente dos nobres, que é uma tese dele. Se foi mesmo ou não foi, eu também não sei. Eu não estava lá. Mas, enfim, ele faz esse estudo aí e vai defender essa tese.
Depois, como, né, eu já falei, vocês já estão até sabendo já, cansados de saber, eu acho, ele vai falar vai falar que depois os fracos inverteram isso, né? Olha só. Nossa. Próxima aula fica para Deise, Giovana e Vitória. A Abilaine e Thaís. E o Simeão, a Rosana e a Marisa. Tá? Três duplas. Pessoal, então por hoje ficamos por aqui. Desculpa aí se eu ofendi alguém. E semana que vem estamos de volta. A chamada, a Rosana está preocupada com a chamada. Não fiz chamada hoje, né? Não vou fazer chamada não, vou transgredir. Vou ficar para além do bem e do mal. Viu? Valeu, gente. Tchau, até semana que vem. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até.